Hoje você vai aprender, na verdade você vai compreender, você vai entender como funciona o seu governo. Nós temos um laboratório, tanto para o mal quanto para o bem, que é a Venezuela, e o motivo de você se preparar, ok? Porque vai passar um período no Apocalipse que aquele que não tiver a marca da besta não vai poder nem comprar, não vai poder nem vender. Estipulam-se que é 3 anos e meio. Pode ser que esse valor esteja errado, não é bem ao certo, tá? Mas o que eu digo é o seguinte: imagina você hoje com 4 filhos, 2 filhos, 1 filho. Ah, é por isso que eu não vou ter filho. Não, você não pode, cara, você não pode se acovardar para o mundo. Mas imagina que você tenha lá 2 filhos, e aí você vê seu filho passando fome. Seu filho não come há 7 dias, tá todo desnutrido, parece osso, parece um esqueleto. Tá assim nos últimos momentos: pai, me dá comida. Aí de repente, toca lá na sua casa, vou supor que tem energia, tá? Vou supor. Toca lá na sua casa, você vai atender a porta, morrendo de fome. Você também não come há mais de 7 dias. E aí você olha lá, seu filho quase morrendo. Aparece um agente do governo. Esse agente do governo vai falar o seguinte: olha, o governo ele pensa bem de você, tá? O governo quer o seu bem. A pessoa não reparou que ela chegou naquela miséria de fome por conta do governo. Ela não reparou isso. Mas o governo quer o seu bem. Os caras malvadão eram os capitalistas. Nós expulsamos do nosso país. Eram os capitalistas, eram os pessoais empreendedores. Eles eram os malvados, por isso a gente está passando fome. Mas o governo socialista é um governo bom. Nós vamos te ajudar. Nós vamos dar uma cesta básica para você. Aí você fala: ufa, finalmente o meu filho não vai morrer de fome, eu não vou morrer de fome. E é só uma cesta básica na vida ou na morte? Estou dando um exemplo. Não, senhor. Nós do governo vamos dar uma cesta básica por mês para você. Sua família não vai mais morrer de fome. E aí, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai achar que isso é uma boa coisa. Ah, aleluia, aleluia. Aí de repente o governo fala: calma, não fala essa palavra não. O negócio é o seguinte: para você aceitar essa cesta básica, nós vamos cadastrar você num cadastro nacional. Não vamos dizer que é a marca da besta. É um cadastro nacional que tem que colocar um chip na tua mão, ou na mão direita, ou na testa. Tá bom? Se nós não fizermos esse cadastro, você não vai receber essa cesta básica. Pois é, muitas pessoas se apegam na vida física e vão fazer de tudo pelos seus filhos ou pela família, tá? A colocarem isso aqui, vão ceder para não ver os filhos morrendo de fome. Aí está escrito nas escrituras e é imutável: aquele que colocar a marca da besta, a mão direita na testa, não herdará o reino do céu. Então assim, as pessoas elas dão muito valor para a vida física e não para a vida espiritual. Qual que é o motivo da preparação? Qual que é o motivo de você se preparar? O motivo de você se preparar é para que quando acontecer um evento como esse, você esteja preparado. Você ensinou seu filho a caçar. Hoje em dia não, coitado do cordeirinho, coitado da paca, que isso, não pode ter violência com os animais. Veio do governo isso aí. Então, eles estão cortando os laços com as pessoas. Você não pode mais caçar. Só que você caçando, você tem alimento para dar à sua família. Você não vai mais depender do governo. Você entendendo como funciona a natureza, você vai conseguir ter abrigo, se esconder dos problemas. Então assim, o governo vai cortando os pauzinhos, cortando aí, podando você, a ponto de você depender inteiramente do governo. O feminismo, ele não é contra o homem. O feminismo é contra o patriarcado. Uma família bem fundamentada, onde o pai é o provedor e a mãe é a educadora. O governo é contra isso. Não, você não pode, que é isso? Se seu filho quiser ser um transdragão, transformer, pode. Você não pode ser trans-presidente do Brasil, porque aí você sabe como é que é. Mas transdragão e transformer pode. Pode ser a transminhoca também. Pois é, né? Então assim, qual que é o problema hoje? Você precisa se preparar. Por quê? Porque você nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Tá bom? Você está falando pra gente, Humberto, pra gente fugir pro mato, pra gente comprar um sítio, essas coisas? Mais ou menos, mas não é isso não. O objetivo nunca foi esse. O objetivo é você se preparar. Primeira preparação é a preparação espiritual. Ok? O que é a preparação espiritual? É você não arregar quando a hora chegar. Quando a hora chegar, e vai chegar assim, chutando as 2 portas da tua casa, você não arregar, você ser cristão até o final. Essa é a primeira preparação espiritual. Você precisa orar, jejuar e conhecer as escrituras. Depois, é importante a preparação física, porque muitas pessoas vão ceder à pressão. Como eu disse, a Venezuela é um laboratório, tanto para o bem quanto para o mal.
As pessoas que recebem comida lá, chip na mão direita ou na testa. Já está acontecendo, está do seu lado. Para isso acontecer no Brasil é um tapa. Não, mas o Bolsonaro entrou no poder, Roberto. Bolsonaro é uma pessoa boa. Meu amigo, faça uma análise. Eu não vou falar mal nada, eu sou imparcial. Faça uma análise do Bolsonaro, daquilo que ele prometeu antes de ganhar as eleições e daquilo que ele está fazendo. Quais são as coisas que ele cumpriu? Ah, mas o governo Bolsonaro ele é muito pouco tempo. O governo do PT destruiu o país. Pois é, pelos frutos vos conhecereis. Quais são os pequenos frutos do Bolsonaro que estão dando certo? Porque a reforma da Previdência vai ter que trabalhar mais. O governo vai lucrar mais, você vai lucrar menos. Você quase não vai aposentar. Já está estipulado tomar vacina, obrigatoriedade das vacinas. Você vê o canal do Afonso lá, meu, se você não dá vacina no seu filho, o governo quer tomar os seus filhos. Pois é, antigamente não era assim, hoje em dia tá assim. Outra coisa, antigamente você podia ter uma carabina, uma escopeta, para você poder proteger a sua família, o seu sítio. Hoje em dia é uma coisa bem recente, tá? Você só pode ter pistola e revólver. Claro que pode ser que mude isso no futuro, mas assim, só estão restringindo. Enquanto o governo tem ponto .40, ponto .50, fuzil, só pode ter um 38, né? Você não pode ter mais armas do que eles, né? Por que será, né? Porque, olha só, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. O povo não deve temer o seu governo, o governo é que deve temer o seu povo. O governo tem tanto medo do ser humano que tem uma notícia aqui que é interessante, ó. Nova lei regulariza porte de estilingues e obriga registro. Outra coisa, olha só. CCJ aprova tipificação de crimes. É crime portar arma branca, canivete, faca. Então o governo tem tanto medo de você que é proibido até estilingue, meu amigo. Por quê? Eles desarmaram a Venezuela. Desarmaram a Venezuela com o quê? Tiraram todas as armas. Né? Por isso, o povo não pode se revoltar contra o governo, não é verdade? E outra coisa, fizeram uma lavagem cerebral na Venezuela. O pessoal chega assim, vou te dar um exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui a imagem, vou te dar um exemplo. Humberto, se você quisesse ajudar as pessoas, é os comentários, né? É os comentários. As pessoas não pensam, elas não têm mais o raciocínio. É um QI de ameba, infelizmente tem que ser honesto. A pessoa que... A junta cerebral, tá? A arrumação cromossomal, a palavra correta, já se desvaneceu de tanto mercúrio, tá? Do cérebro por conta de vacina. A pessoa não consegue mais raciocinar. Aí a pessoa chega assim, não, Berto, já que você quer ajudar as pessoas, pega o teu curso e dá de graça para as pessoas. Dá de graça. Eu te convido a fazer uma coisa. Entra no supermercado, encha um carrinho com todos os produtos que você quer e tente sair sem pagar. O que vai acontecer? Pois é, você vai sofrer. Então faz o seguinte, entra naqueles hospitais chiques, estou falando do plano do governo que você paga imposto para isso. Entra naqueles hospitais chiques, tente consultar sem pagar. Ou simplesmente tente comprar um lote sem pagar. Ou simplesmente tente viajar de avião ou de ônibus sem pagar. Então assim, as pessoas elas têm na mente que o capitalista é malvadão. Não, o capitalista é malvado, o capitalista é malvado. Você que é empresário, não, você que escraviza as pessoas. A culpa de eu estar recebendo pouco é do empresário. Eu já tive funcionário, vários funcionários. O funcionário meu recebia R$1.100. Eu tinha um custo de R$3.000 perante ao governo. Eu tinha que desembolar 3.000 para esse cara trabalhar para mim, para ele receber 1.000. Se o governo fosse tão bom, o governo deixava os 3.000 com o cara. Mas não deixa. O capitalista é malvadão. Então assim, as escolas elas ensinam para você que o capitalismo é errado, que você cobrar por um serviço é errado. Você trabalha como marceneiro. Você tem que comprar as ferramentas, comprar a madeira para fazer os móveis. Você vende os móveis, recebe o dinheiro e traz alimento para sua família. Se você der os móveis de graça, a família vai morrer de fome, não é verdade? Pois é, mas as pessoas não vão te ensinar isso nas escolas. Então eu vou te contar um caso da Venezuela e vou te mostrar essa imagem aqui. O que aconteceu na Venezuela no passado. Eu não desejo mal para ninguém. Tá? Eu vou contar um caso e, por favor, após eu contar esse caso, não desejo mal do povo da Venezuela. Tá bom? Acontece o seguinte, no passado, o pessoal da Venezuela, esse pessoal que apoiou o Maduro, esse pessoal do socialismo, do comunismo, tá? Esse pessoal, o que eles faziam? Tinha uma empresa, eles entravam na empresa e quebravam tudo. Não, você é o capitalista malvado. Vocês que estão destruindo o nosso país. Ok? Faziam greves, ninguém queria trabalhar. Aí tinha um fazendeiro produzindo lá arroz, feijão, qualquer outra coisa.
Entrava lá um monte de MST da Venezuela, que eu não sei a sigla, entrava lá e tomava tudo, destruía tudo, botava os caras de refém. Não, vocês são capitalistas malvadão, vocês estão produzindo comida? Ah, é pra gente? Não, vocês são malvadão, vocês estão pegando todas as nossas riquezas. E aí o empresário saiu do país. O outro vizinho que era empresário, que era fazendeiro, falou, pô, peraí, tá do meu lado aqui, os caras estão simplesmente aí, tá? Destruindo a fazenda do meu vizinho. Então, eu vou embora também. Então o pessoal começou a ir embora. Abandonava a fazenda, né? Vendia a preço de banana. As empresas vendiam, elas começavam a vender, fazer um canibalismo, cada vez mais preços baratos. Abandonava a empresa. Então o pessoal, todo empreendedor, todo o pessoal capitalista saiu da Venezuela, ok? E simplesmente uma empresa que não dá lucro, dá prejuízo, se fecha. E se uma empresa se fecha, como é que você vai trabalhar? Então o povo começou a não ter emprego. E aí começou cada vez mais a revolta. Não, é o capitalismo, Fechou-se todas as empresas. Não todas, tá? Mas eu vou te explicar para você poder entender. Então simplesmente o que aconteceu? O país quebrou. E aí, agora o pessoal meio que se arrepende. Por quê? Olha só, por isso que eu não quero que você julgue. O socialismo nos está matando. Tá entendendo? O pessoal passando fome, cara. E aí entra uma coisa que eu preciso falar com vocês. O próprio povo cavou sua própria cova. Eu não estou julgando, tá? É claro que tem pessoas boas e honestas lá dentro, tá? Não posso julgar. Você tá entendendo? O problema de querer tudo de graça? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O meu curso, eu pago o servidor. Eu tenho que pagar pessoas para revisionar o conteúdo, ok? Eu demorei mais de 4 anos virando noite. Eu tive que viajar o Brasil inteiro, gastar dinheiro com passagem de avião, passagem de ônibus, tive que ficar longe da minha família. Eu desembolei, só no meu curso são mais de 1000 páginas que eu escrevi. Então assim, eu tive toda a energia gasta naquilo. Porque se eu for dar de graça, por que eu vou vender? Pô, então eu não vou nem vender. Então assim, as pessoas acham que tem que ser tudo de graça. Isso é a ideia do quê? Das escolas, o capitalista é malvadão. Capitalista é malvadão, tá entendendo? Tenta você entrar num táxi. Não, eu não vou pagar não. De graça, que isso, cara, não dá. Então, quando é o seguinte, deixa eu te explicar. Isso aqui está acontecendo na Venezuela. Ah, tá longe daqui, Humberto, tá longe daqui. Meu amigo, da Venezuela pro Brasil é, um tapa. Um tapa. Então deixa eu te explicar uma coisa. Isso para acontecer no Brasil não demora muito. Se o PT tivesse entrado no poder, talvez o Brasil ficasse assim. Tá vendo? Tá vendo? Com o Bolsonaro é melhor. Não, não é. Vai chegar nisso aqui do mesmo jeito. Vai chegar nisso aqui do mesmo jeito. A diferença é quem governa o trem. Se o cara acelera ou se o cara reduz. Mas o trem chega no mesmo local. São dois lados da mesma moeda com a mesma finalidade. Veja os resultados de Bolsonaro. As coisas que ele falou, você está cumprindo mesmo. Ah, o governo é muito novo. Ah, é sempre a desculpinha, as mesmas desculpas, né? Então assim, qual que é o meu conselho para você? Fique atento ao teu país. Eu sei que hoje não é um vídeo de escritura sagrada, é só uma conversa com você, fique atento. Porque, meu, isso aqui é um tapa. Quando, por exemplo, o Rômulo Marasquinho, o Thiago, eu falo assim, olha, meu, não dá para viver nas cidades porque é uma bomba relógio, porque de fato é. A cidade é o seguinte, não posso te afirmar, mas mais de 90% de todo o alimento que chega na cidade vem de caminhão. Dando um exemplo, tá bom? Se faltar gasolina ou diesel, não chega comida na cidade. Os mercados esvaziam, as pessoas começam a passar fome. As pessoas começando a passar fome, elas vão matar umas às outras. Tá entendendo a bomba relógio? Bastou só faltar gasolina ou diesel para a coisa virar um grande problema. Então as cidades, elas dependem de muitas coisas que você não faz ideia. Agora, se você estivesse longe, bem isolado do mundo, não é assim, não é um lugar muito próximo, bem isolado do mundo. Se tivesse uma plantação, vou te dar um exemplo, tá? Rabanete, batata, mandioca, limão, laranja, ok? Jabuticaba, uma plantação bem boa, fazer um pomar de fruta, fazer ali uma horta boa. Cara, você não ia passar necessidade. O galinheiro, cara, dependendo do galinheiro, a galinha bota um ovo por dia, dependendo. Você vai ter estrutura, tá entendendo? Para aguentar. Mas qual que é a estratégia do governo? Você viver na cidade, tudo é mais fácil. Só que é uma bomba relógio, cara. Uma bomba relógio. Infelizmente eu tenho que te falar isso. Cidade é uma bomba relógio. É importante você se preparar. Por que é importante
eu me preparar, Humberto? Por que é importante eu me preparar? Porque, sabe como é que funciona na Venezuela? Bom, eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas porque eu já tô gravando a terceira tomada, né? Porque meus cachorros estão aqui fora, estão latindo muito. Mas é o seguinte, para o cara poder receber cesta básica todo mês, ele tem que fazer um cadastro nacional. Esse cadastro nacional tem que ser chipado ou na mão direita ou na testa, igualzinho a marca da besta do Apocalipse. E aí, muitas pessoas vão ver o filho morrendo de fome, a esposa ou o marido morrendo de fome, né? Eles vão acabar aceitando a marca da besta. As escrituras são irrefutáveis, não podem ser alteradas. Aquele que colocar a marca na mão direita ou na testa, simplesmente não herdará o reino dos céus. A vida na terra é muito fictícia. O nosso galardão é no céu. Não devemos tanto valorizar a vida física e sim a vida espiritual. Só que você não pode se matar, senão você não herda o reino do céu. E também você não pode colocar a marca. E aí, o que vai acontecer? A Venezuela quebra, não tem nesse mercado tudo vazio, só o governo tem alimento. O que eles fazem? Uma cesta básica por mês, mas você tem que ser o quê? Chipado. E aí? Se você tivesse preparado, se isso acontecesse, você estava longe das cidades, produzindo a sua comida na calada, na minuta. Deixe o problema para lá. Pois é, porque você estaria mais preparado. E aí, essas coisas iriam chegar em você? Iriam, mas iriam chegar em você assim, uma quantidade bem menor. Tá entendendo? Esse é o motivo de você se preparar. Muitas pessoas não dão valor para isso, tá bom? Então, pessoal, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. A importância de se preparar. O governo não quer nem que você tenha estilingue, não quer nem que você tenha arma branca, nada. Eles querem deixar você totalmente dependente do governo. Porque o estilingue, se você for bom de mira, você tá passando uma pomba lá, você tá morrendo de fome, você, não pode matar pomba, que isso, que isso. Não tô falando do governo agora, tô falando assim, caso alguma coisa aconteça. Você vai lá, mete uma pedrada na pomba, ela cai, você tira lá, ela pega a comida e come, você sobrevive, né? Mas se você não tiver arma, você não pode fazer nada, né? Ela vai sair voando. Pois é, então essa é a dica que eu dou para vocês. Se preparem. Uma dica que eu dou para vocês, assistam vídeos de sobrevivencialismo, de como estocar comida. Em vez de gastar o dinheiro com Vectra, vou rebaixar meu Vectra, vou empinar a moto no céu, grau no céu, né? Você vai assim, vai dar grau no céu assim, viu? Aí acontece, em vez de você gastar dinheiro com essas coisas malucas, poupe o seu dinheiro. Compra lá um lote, faz lá uma casinha simples, faz um pomarzinho. Mas meu serviço não permite isso, Humberto. Você está fazendo coisa errada. Tá bom? Vou te dar um exemplo, tá bom? No meu curso, tem um módulo chamado Métodos e Soluções, que eu ensino para as pessoas uma coisa que vocês deveriam, tá aqui, ó, todo o processo. Em um ano você economizou tantas horas. Isso é um processo que eu ensino para as pessoas, que eu fiz e que dá muito certo. Os meus alunos fazem isso. O que é? Você não pode ter um negócio só, você tem que ter vários negócios, tá? Seja no Brasil, seja de forma internacional. Porque se um negócio quebrar, você tem outros pilares para sustentar. Então você não pode ter só um negócio, tá entendendo? Eu ensino isso no meu curso. Vou te dar um exemplo prático disso, tá bom? Eu trabalho com comércio internacional. Se o Brasil quebrar, eu estou recebendo em dólar. Eu trabalho com vendas nacionais. Se lá fora quebrar, eu estou recebendo em real. Entendeu? Outra coisa, aqui eu ensino para as pessoas a otimizar o tempo. Tudo aquilo que você faz que é repetitivo, tem um processo, tá bom? De engenharia que você pode simplesmente deixar a coisa mais automatizada. Em vez de você gastar 8 horas trabalhando, você pode gastar 2. Mas eu preciso de um robô, preciso de um computador. Não. São simples fatos que você escrevendo, você chega na conclusão que você consegue fazer aquilo mais rápido. Então eu ensino para a pessoa, igual eu falo aqui, é o famoso 80-20, né? 20% de trabalho. Você tem que reduzir o seu trabalho a ser funcional. Abre um negócio, reduz o trabalho, seja prático, e vai tirando, entendeu? É a coisa que eu ensino. Agora, o que acontece? O pessoal associa o meu curso como o fim dos tempos. Né? Por quê? Porque está incomodando o sistema. Tem pessoas que recebem dinheiro para falar mal de mim. Não sei se você sabe, tem muitas pessoas que me chamavam de mafioso, italiano. Por quê? Porque eu estou ensinando as pessoas a não depender do governo. Né? Inclusive, eu tive um aluno que foi juiz e saiu do Brasil. Interessante, né? O cara com posto de juiz pegou, tirou férias
viajou, aplicou o negócio, voltou, falou, meu, sai daqui, não vou nem mexer mais, não importa se eu sou juiz. Tirou tudo, abandonou, foi com a família para fora. Pessoas no Brasil lucrando. O importante é o quê? Métodos e soluções. Ter vários negócios e você de forma otimizada fazendo as coisas. É claro que o meu curso não é solução para o fim dos tempos. Tem diversos cursos. O meu curso é sobre renda extra e educação financeira. Você sabendo produzir o seu próprio dinheiro, sabendo onde está o dinheiro, você consegue ter liberdade. Para quê? Para sair do país, para comprar um sítio, para fazer o que você bem entender. Tá entendendo? Por isso o pessoal fica falando mal, brigando. Já, nos últimos vídeos para trás aqui, ó, eu já vim desmistificando, mostrando qualificações do meu curso. Sabe como é que é o Brasil, né? Capitalista é malvadão, capitalismo é malvadão. Então, pessoal, essa é a dica que eu dou para vocês. Não do meu curso, mas você precisa olhar para a Venezuela com olhos de águia, entender que aquilo pode acontecer com o Brasil e começar a se preparar. Seja com alimentos, seja estudando a topografia, a região que você está, para onde você pode ir, os alimentos que produzem mais rápido. Começa a ter uma mente mais aberta. Porque, sério, cara, o Brasil pode ficar daquele jeito. É uma dica que eu dou para vocês, tá bom? O vídeo de hoje foi só um debate, uma conversa mais simples. Para quê? Para que você possa entender que, assim, olha, a gente está podendo comprar e vender hoje em dia. Mas isso não quer dizer que nós vamos poder comprar e vender amanhã. Então, assim, vá fazendo as coisas aos poucos, vai tirando, parando de assistir TV, parando com essas coisas bobas e começando a focar aí nas estratégias a curto e a longo prazo para você defender a sobrevivência da sua família, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.